Amém. A paz do Senhor. Boa noite. Você que está em casa. Eu creio que Deus irá falar ao teu coração nesta noite. Deus tem falado muito ao meu coração esses últimos dias, em questão de fé, sobre fé. Que a nossa fé tem que estar alicerçada no Senhor. E eu creio que Deus também vai falar ao teu coração. Amém? Então, vamos ficar ligado no que Deus vai falar com você. Você que está na sua casa. Se for para ir no banheiro, vá logo, volte. Porque Deus vai falar ao teu coração. Amém? Então, antes de eu ir para a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu quero falar algo aqui. Entrar falando em algo aqui nesta noite. Que diz assim: nossa nação recebe a influência de múltiplas culturas e grande diversidade de crenças e dogmas religiosos. Geralmente as pessoas não questionam a sua fé e tampouco avaliam se verdadeiramente sua crença conduz à vida eterna no reino de Deus. E nesse estudo de hoje à noite, nessa palavra, eu vou abordar para vocês que estão em casa algo do tipo de fé. Qual é o tipo de fé que Deus aceita? E também vou falar sobre as diferenças, sobre os diferentes níveis de fé. Então, você que está em casa, pega um caderninho, anote tudo que Deus vai falar, para depois você estudar o que Deus está falando hoje. Bem, eu e você, né, podemos dizer, eu creio em Deus, mas crer na existência de Deus também não é o suficiente para você ser salvo, conforme os ensinos bíblicos. Agora vamos para a Bíblia. Abre lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Porque você pode dizer, eu creio em Deus, mas crer somente na existência de Deus não é o suficiente para eu e você ser salvo. Tiago 2,19 diz, você crer que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Ou seja, não é você crer somente na existência de Deus. É você crer também que Ele pode agir. É você crer também que Ele está o tempo todo conosco. É você crer também que Ele existe para Ele agir na sua vida, para Ele agir em meio a esse caos que nós estamos enfrentando. Então, não é somente você crer na existência dEle, mas é você crer que Ele pode agir nessa situação, que Ele pode agir, que Ele está no controle. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua casa. Amém? Então não é somente você crer que Ele existe, mas é você crer que Ele também pode agir. Então qual é a fé que nos leva a Deus? Qual é a fé que nos leva a Deus? As Escrituras, elas nos ensinam que somos salvos por obras, que não somos salvos, que somos salvos não por obras ou méritos pessoais, mas somente pela crença no testemunho que Deus deu a respeito de seu próprio Filho Jesus. Ou seja, a fé salvifica, a fé que salva, implica em confiar de todo o seu coração em Jesus como nosso Salvador e único mediador entre o homem e Deus. Amém? Você precisa crer, você precisa confiar de todo o seu... você que está em casa, você precisa confiar de todo o seu coração em Jesus como seu único e Salvador. Você precisa confiar. Porque, querido, nenhum outro homem, nenhum outro ser humano, elemento da natureza, ou mesmo animal, pode nos salvar e nos conduzir até o céu. Nenhum outro homem, nenhum outro elemento, nenhum outro ser humano. Ainda que eu e você estejamos devotados, ainda que eu e você buscamos, ainda que eu e você suplicamos,
né? Ainda que eu e você louvamos, ainda que eu e você adoramos a Ele, somente pela minha fé e a sua fé em Cristo Jesus, que nós somos reconciliados com Deus e nós recebemos a vida eterna. Somente com fé em Deus. E olha só, em 1 João, capítulo 5, verso 11 e 13. Nós vamos passear um pouco na Bíblia aqui hoje. 1 João, capítulo 5, versículo 11 ao 13 diz: e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Você tem o Filho dentro de você? Então você tem a vida. E aí continua: escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que vocês têm a vida eterna. Mas para isso, eu e você precisamos crer no Filho de Deus. Porque quando eu e você cremos no Filho, em Jesus, você tem a vida eterna. Você passa a crer que você tem a vida eterna e nada vai paralisar, nada vai ter medo. Porque você acredita na salvação. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, também diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olha só, ao enviar os discípulos para anunciar o evangelho, Jesus também, ele disse lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, ele disse assim, ao ele enviar os seus discípulos para anunciar o evangelho, ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Vocês que estão em casa, vocês estão entendendo? Tudo consiste em você ter fé e crer que Ele existe. Tudo consiste em você ter fé e crer que Ele existe. Crer no Filho de Deus. Somente isso, querida, é você ter fé e crer que Ele vai agir. Tudo consiste, porque continuando cá, em Mateus capítulo 28, Jesus continua dizendo: ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ide, portanto, fazei discípulos. Ei, Deus está falando conosco hoje. Ide, fazei discípulos, crê, tenha fé, crer no Filho de Deus, que você será salvo. Amém? E olha só, Jesus ainda continua falando aqui, ei, não sou eu que estou falando, a palavra de Deus que está declarando. Se você está com a tua Bíblia aí agora, dentro da sua casa, se você está lendo, você vai entender o que Deus quer falar ao teu coração nesta noite. Porque não sou eu que estou falando, mas é o Espírito de Deus que está falando com você. Porque quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está declarando à igreja. Lá, xerebede cantaramaná. Ah, Senhor. Olha só, ele continua dizendo em Mateus capítulo 24, verso 14, ele continua dizendo: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Olha o que ele está dizendo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Você tem que pregar o evangelho em tempo e fora de tempo.
Todos os dias. Se você vai no supermercado, fala dele. Se você vai no salão, fala dele. Se você vai... Não importa onde você está indo, querido. É tempo de você começar a se levantar e pregar o evangelho. Rabachecantaramanaya. Jesus está voltando. O evangelho precisa ser pregado. O nome dele precisa ser anunciado. Em tempo e fora de tempo, o que você está fazendo, querido? Vamos nos levantar e começar a declarar a palavra, começar a pregar o evangelho. Aleluia! Porque então virá o fim. O que você está fazendo com o tempo que Deus está te dando hoje? O que você está fazendo com esse tempo que Deus está nos reservando de estar dentro dos nossos lares, com os nossos filhos, com os nossos esposos? Ei, o que você está fazendo? Você está tirando tempo, você está construindo um altar de adoração dentro da sua casa, nesse tempo que Deus está nos dando. Altar da adoração na nossa casa não é o altar da murmuração, mas é o altar da adoração, porque todo altar da murmuração, ele é caído por terra em nome de Jesus. Aleluia! Construa um altar de adoração. É tempo de adorar, é tempo de exaltar, é tempo de chamar a existência. Aleluia! Em que consiste a pregação do evangelho? Em que consiste a pregação do evangelho? A pregação do evangelho consiste em anunciar boas novas da salvação a todos os pecadores pela graça de Deus, através do sacrifício de Jesus no madeiro, a fim de que pudéssemos voltar aos braços de amor do Pai, reconciliados e justificados mediante a fé e ao arrependimento. É tempo de nós nos arrependermos e buscar a Ele. Você que está na sua casa agora, que está ouvindo esta palavra, é tempo de você se arrepender e começar a buscar a Ele todos os dias. Olha só o que diz em Romanos, capítulo 10, verso 9. Diz assim: se com tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você será salvo. Se com tua boca, querido, você confessar que Jesus é Senhor, e com teu coração você crê que Ele é Deus, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você só precisa se arrepender e confessar que Ele é o seu Senhor e Salvador. Amém? Dê um glória aí, exalte a Ele. Glorifique a Ele. Deus, Ele não limitou o seu evangelho. Ao contrário, igreja, ao contrário, através de seu Filho, Jesus comissionou seus discípulos a pregá-lo às nações para o alcance de toda criatura. Nós precisamos pregar o evangelho. O evangelho tem que ser pregado. Estamos aí com muitas ferramentas, né? Redes sociais, a internet está aí para que você pregue o evangelho, para que você fale do amor dele, porque está na hora de nós pregar o evangelho a toda criatura. A Bíblia diz que Deus deseja que todos sejam salvos e que todos nós venhamos ter o conhecimento da verdade, embora saibamos que nem todos darão ouvidos ao evangelho. Porque tem muitas pessoas que não estão dando ouvido, mesmo em meio a essa pandemia, não estão dando ouvido ao evangelho, ao que é pregado. Ei, Deus está dizendo, comece a ouvir o que é pregado, porque Deus está voltando. Jesus
Ei, escute o que é pregado. Quem tem ouvido, ouça. Se você tem ouvido, ouça o que Deus está falando. O que Ele está falando. Ouça o que Ele está falando. Tem pessoas que não estão dando ouvido ao evangelho que está sendo pregado. Está pregando está pregando nas redes sociais. Para mim não tem importância. Eu só quero ouvir dentro de um templo. Eu só quero ouvir porque está dando tempo. Nós estamos tendo culto aos domingos. Para mim não importa, eu não preciso ouvir. Não. Ei, é o tempo que Deus está te dando para você começar a ouvir. Deus, você é a igreja. Você é a igreja. Deus não olha para templos, para lajotas, não, para paredes. Deus olha para você, porque você é o único templo que carrega a presença do Espírito Santo. Dê ouvido ao que está sendo pregado. Escute o que Deus está falando. Comece a crer, comece a ter fé, comece a pregar o evangelho, comece a falar do amor de Deus. Conte o seu testemunho do que Ele está fazendo na sua vida e o que Ele fez. Comece a declarar a palavra sobre a vida das pessoas. Comece a declarar cura sobre a nossa nação brasileira. Comece a declarar, querido, você não pode ser o caos nesta nação. Você tem que ser boca profética e liberar palavras proféticas sobre a nossa nação brasileira. Quando alguém vem até você e falar: ei, essa pandemia não vai passar, ei, isso está demorando, ei, seja boca profética na vida desta pessoa e começa a declarar: ei, o meu Deus já está agindo, o meu Deus já está trabalhando, ei, querido, mas não é no seu tempo, é no tempo de Deus. A presença de Deus está forte aqui. Está forte a presença dEle. Ele é o seu Deus. Você tem que ter boca. Você é boca profética nesta nação, querido. Olha só, 1 Timóteo capítulo 2, 3 e 4 diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que eu e você, todos os homens, sejam salvos pelo pleno conhecimento da palavra dEle. Não é só você que precisa conhecer, mas sim que você leve o que Deus derramou sobre a sua vida, que você leve o que está dentro de você, para outras pessoas conhecer o agir de Deus que está sendo derramado sobre você. Aleluia! Glória a Deus! Rabaxereremaná. Deus está levantando homens e mulheres que tenham coragens e saiam proclamando o evangelho. Porque Deus não te deu um espírito de medo, mas um espírito de coragem. Se levante-se e tenha coragem, mulher e homem de Deus, jovens, crianças, vocês são bocas proféticas nesta nação. Aleluia! Uma vez integrado à família de Deus, iniciamos nova vida com Cristo e a nossa fé aos poucos vai crescendo e se desenvolvendo, sendo possível notar níveis de diferentes fé de uma pessoa para outra. Níveis de diferentes níveis de fé. Romanos 10, 17 diz: a fé nos é concedida por Deus. Ela vem do ouvir e ao ouvir pela palavra de Deus. E assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se você está ouvindo a palavra sendo ministrada hoje, você vai aumentar o seu nível de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra.
Aleluia. Mas assim como o músculo, a fé precisa ser exercitada todos os dias e desenvolvida por nós, à medida em que ouvimos e meditamos nas Escrituras. Em diversas passagens bíblicas, nós vemos Jesus classificando os diversos níveis de fé. Porque na Bíblia existiam homens de fé pequena ou de pouca fé. Amém? Olha só, abre lá em Mateus capítulo 15. Marca aí, Mateus capítulo 14, verso 25 e 31. Eu não vou ler, mas você pode marcar e ler na sua casa. Inclusive, eu até falei um pouco sobre essa passagem, terça-feira passada. Olha só, nessa passagem, Pedro vê Jesus... Não foi essa não, perdão. Nessa passagem, Pedro vê Jesus andando sobre o mar. Nessa passagem, Pedro vê Jesus andando sobre o mar. E pede para ir ter com ele. E ao andar sobre as águas, sente medo e começa a afundar. Quando então clama a Jesus que o salve. Jesus então amorosamente o socorre e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Onde é que está a sua fé? Qual o nível de fé? Jesus não desistiu de Pedro, assim como ele não vai desistir de você. Jesus não desistiu de Pedro, ele não vai desistir de você, ainda que sua fé seja pequena, ainda que sua fé não está amadurecida, ele não vai desistir de você, somente crê que ele vai agir. Aleluia! Glória a Deus! Homens de grande fé. Veja aqui em Mateus 15, 21, 28. Veja como Jesus trata uma mulher. Foi essa passagem que eu falei terça-feira. Aleluia! Veja como Jesus trata uma mulher que se apresenta com grande determinação e coragem e persistência, fazendo-lhe súplica pela libertação de sua filha. Lá em Mateus 15, 28, ele diz: ó mulher, grande é a sua fé. Seja isso feita para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a filha daquela mulher ficou curada. Mas nós encontramos várias passagens na Bíblia que falam sobre fé. Encontramos também na passagem de Lucas 7, 1 e 10, que diz que o nosso Senhor, ele ficou maravilhado com a grande fé do centurião, que pediu tão somente uma palavra ao mestre. Ei, você somente pede uma palavra, mas peça com fé. Aquele centurião pediu tão somente uma palavra ao mestre para que o seu servo ficasse são, sem que fosse necessário Jesus ir até ele. E nessa fé, Jesus o curou. Ei, eu quero dizer para você, aumente o seu nível de fé por ele. Não precisa seu pastor ir agora na sua casa. Não precisa líder ir na sua casa. Somente você crê que ele vai curar. Somente você crê que ele vai agir. Somente você crê com todo o teu coração. Existem também homens incrédulos. Lucas 9, 37 ao 42 diz aqui, Jesus aqui se reporta aos próprios discípulos, chamando-os de incrédulos. Mesmo eles caminhando com Cristo e presenciando todos os sinais e maravilhas por Ele operados, os discípulos, eles duvidaram do poder do seu nome para expulsar um espírito imundo que estava naquele menino. Não duvide. Não duvide do que Deus pode fazer na sua casa. Não duvida do que Deus pode fazer na sua família. Não duvida do que Deus pode fazer na nossa nação. Não duvida do que Deus pode fazer através da sua vida. Aleluia.
E naquele momento Jesus também, ele ensinou que certa casta de demônios saía somente com jejum e oração. No entanto, seus discípulos não precisavam jejuar, porque eles estavam com o Mestre. Embora, queridos, aquela casta saísse apenas com oração e jejum, Jesus os chamou de geração incrédulas e perversa, porque não encontrou fé no meio dos seus discípulos. Deus quer que você tenha fé dentro da sua casa. Ele quer encontrar um coração que crê e tenha fé. Ei, Deus não quer te encontrar, querido, com um coração desanimado, com um coração que nem ele encontrou esses discípulos incrédulos, que não tinha fé. Mas Deus, ele quer encontrar um homem e uma mulher que tenham fé e crê que ele pode agir nesta situação. Ele só quer isso de nós. Nesses tempos, nesses dias, Deus só quer nos encontrar em posicionamento de fé e acreditar que Ele pode agir. Porque muitos andam com Jesus, mas permanecem incrédulos. Tem muitos que andam com Ele, oram, jejuam, leem a palavra, expulsa demônio, fala do amor dEle, mas o coração é cheio de incredulidade. Mas ele é incrédulo em sua caminhada. Ele duvida da ação de Deus sobre a vida deles. Mas esse não é o desejo do coração de Deus, de encontrar homens e mulheres com o coração incrédulo. E neste momento, eu repreendo todo espírito de incredulidade que está atuando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a tua família. Porque Deus está te chamando para ter fé e crer que Ele vai agir. Mas é no tempo dEle, não é no seu tempo. Aleluia! A repreensão de Jesus nesse texto nos exorta a crer e desenvolver a nossa fé, ao ponto de que eu e você, ao ponto de ser possível fazer qualquer coisa no nome dEle. Você pode fazer qualquer coisa através do nome do Senhor Jesus. Você pode, através do nome do Senhor Jesus, você pode curar os enfermos. Através do nome do Senhor Jesus, você pode repreender esse demônio. Através do nome do Senhor Jesus, você pode trazer mudança para o seu casamento. Através do nome do Senhor Jesus, você pode trazer transformação para o seu filho. Ei, somente crê que Ele pode agir. Aleluia! Aleluia! A presença dEle está forte aqui. Ei, neste cantinho a presença dEle está forte. Está queimando o nosso coração, o meu coração. Glorifique a Ele. Olha o que Jesus disse em João capítulo 14, 12, diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Labaxeira de maná. Você pode fazer obras maiores. Se você crê nele, você pode fazer obras maiores. Você pode fazer obras maiores do que Ele fez, porque Ele foi para o Pai. Tenha fé e crê. Tenha fé e crê. Ele te deu autoridade. Você tem autoridade. Você tem autoridade, querido. Ei, Arabaxê. A fé do cristão, portanto, deve ir além da fé que salva. Precisamos crer de coração na palavra e portar-se de acordo com as verdades espirituais pelas Escrituras. Porque Jesus é o verbo que se fez carne. Ele é a resposta, Ele é a própria palavra. Ei, Xalabaxê cantirimana rassobe de cantarabana. E arabaxirimana rassobe de canta. É muito forte isso que Deus está falando aqui. Ei, Jesus é o verbo que se fez carne. Ele é a própria palavra. Declare Jesus, libere Jesus. Ele é a própria palavra. Ah, Senhor,
está cheio de Jesus. Ele é a própria palavra. Tem pessoas que estão esperando só você falar dele, só você declarar a palavra, uma palavra que cura e que liberta. Pessoas estão esperando só isso, não precisa você ir até ele, mas sim, você manda um versículo bíblico e começa a falar e evangelizar aquela pessoa pelo WhatsApp, pelas redes sociais, porque elas serão tocadas. Deus é lindo. Nós vamos ver aqui pelas passagens acima que eu acabei de ler, que Jesus pode ver em nós qual o nosso nível, qual o nível da nossa fé. E por isso é tão importante aprender mais sobre esse assunto de fé. Olha assim, eu quero dizer para você que todas as vezes que Deus for usar o meu esposo para me convidar para ministrar aqui, eu vou ministrar sobre fé, porque a fé é o firme fundamento. Eu estou fundamentada na palavra. A nossa fé tem que estar firmada nele. Ele é a palavra. Aleluia. É muito forte o que Deus está fazendo aqui. Hebreus 11, 1 e 2 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Fundamento das coisas que se esperam. O que você está esperando nele? O que você está esperando nele? E a prova das coisas que você não está vendo. Você não precisa ser igual a Tomé, ver para crer. Tomé, ele quis ver para depois ele crer. Você não é um Tomé. Você precisa crer primeiro. Crer primeiro. Não venha, não fala assim: eu quero ver, prova para me ver, prova. Não, você é um agente de Deus nesta terra. Oh Senhor, é possível que muitos dos que conhecem a Deus venham passar por momentos de incredulidade e estejam caminhando sem um plano do gozo da fé. Oh, abatidos pela adversidade ou confundidos por pensamentos de dúvida. Pessoas que se encontram com a vida paralisada e impedidas de avançar. Mas saibam que toda dúvida contra a palavra, saiba que toda dúvida contra ele, toda dúvida contra a palavra de Deus procede do diabo e não deve encontrar pouso em sua mente, nem contaminar o seu coração. Não tenha dúvida do que a palavra está declarando. Não tenha dúvida do que Deus está falando ao teu coração. Não tenha dúvida do que Deus está proclamando nesses últimos dias. Não tenha dúvida que Jesus irá voltar. Ele vai voltar e Ele quer pegar uma noiva preparada. Não duvide, não murmure. Eu já ouvi há muito tempo que Jesus iria voltar. Desde a minha infância estão me dizendo que Ele está voltando. Ei, não duvide do que a palavra declara. A palavra é profética. Ei, a palavra é profética. Ele vai voltar. O profeta vai voltar. Não duvide. Se posicione, se coloque na posição de servo, de homem e mulher de Deus. Ei, Senhor. O Senhor está falando. Mas saiba, querido, que toda dúvida contra a palavra de Deus, ela vem do diabo. Não deixe que ele sopre a sua mente. Não deixe. A palavra do Senhor diz em Hebreus 10:38, diz: o justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, se ele duvidar, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá pela fé. Não recue, homem e mulher de Deus. Não recue, jovem. Não recue, criança. Não recue. Porque se você duvidar, se você recuar, o Senhor não vai ter prazer em você. Ele não tem prazer
Porque se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Oh Senhor, com a nossa fé agradamos a Deus. Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que ele é o galardoador dos que o buscam. Mas como eu posso aumentar o meu nível de fé? Como eu posso aumentar o nível da minha fé? Deus poderia nos impor a fé. No entanto, a fé, ele é um dom gratuito de Deus, dado ao homem, mediante a sua graça, para que ele se disponha a exercê-la em toda a sua caminhada. Você tem que se dispor a exercer a fé durante a sua caminhada cristã. A fé consiste em uma disposição de vontade que se inicia quando ouvimos o Evangelho e entregamos a nossa vida a Jesus, reconhecendo-o com o único e suficiente Salvador. E a fé, querido, a fé se desenvolve à medida em que eu e você buscamos manter um relacionamento mais próximo com o Senhor, crescendo no conhecimento da sua palavra e colocando em prática todo o ensino que Ele está te dando. Não é somente você ouvir, mas é você praticar. Querido, você que está na sua casa agora, você que está ouvindo esta palavra, eu quero dizer para você: dedique tempo à oração. Dedique tempo à oração e ao conhecimento da palavra de Deus, revelada nas Escrituras, para que a sua fé seja gerada em seu coração. Dedique tempo. É um tempo que Deus está dando a toda a nação brasileira para dedicar-se tempo a Ele, para tirar tempo em oração, para conhecer a Ele mais e mais. Oséias 6:3 diz: conheceis e prosseguimos em conhecer mais e mais a Deus. Todos os dias você tem que conhecer a Ele. Assuma, querido, a cada dia a decisão de você viver pela fé e não por vista. Lançando fora todo pensamento de dúvida e incredulidade. Lance fora, querido, todo pensamento de dúvida. A partir de hoje, lance fora todo pensamento de dúvida e de incredulidade. E comece a agir pela fé. Comece a crer. Porque o preço que foi pago pelo seu resgate, ele foi muito alto. Jesus derramou seu sangue por você. Por você Ele derramou seu sangue. Portanto, confie e ouse crer em Cristo. Ouve crer. Confie e ouse crer em Cristo. E ainda que você julgue que a sua fé seja muito pequena, você não precisa se entristecer. Porque Jesus disse em Mateus 17:20: eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Permaneçam firmes. Quais são os montes que estão te separando de Deus? Quais são as montanhas que estão levando você a duvidar da fé? Derrube este monte, derrube estas montanhas. Será que seu monte é a falta de fé? Será que seu monte é a incredulidade? Será que seu monte é a murmuração? Será que seu monte é a falta de fé? Então, a partir de agora, eu declaro que todo monte que está sobre a sua vida caia por terra, em nome de Jesus, porque você precisa aumentar a sua fé. Qual será a montanha ou monte que você precisa derrubar hoje? Você tem certeza da sua salvação? Será que é essa dúvida que você tem? Derrube o monte hoje da sua casa. Derrube o monte que te afasta do seu marido. Derrube o monte que você há muito tempo não está conseguindo ter um diálogo com seu esposo dentro da sua casa. Derrube o monte, querido, que você não está conseguindo orar. Derrube esse monte e começa a exercer a fé, a palavra declarada sobre a sua casa. Jesus deseja realizar uma obra completa em sua vida através da sua fé.
Mas você precisa derrubar os montes. Você precisa derrubar os montes. Jesus disse em Marcos 9:23: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Os montes hoje serão derrubados dentro da sua casa. As montanhas serão derrubadas dentro da sua casa. Se coloque de pé aí onde você está. Se coloque de pé e comece a ser profeta agora dentro da sua casa. Derruba os montes, as montanhas que estão te impedindo de olhar para o Mestre. Derruba as montanhas que estão impedindo de você enxergar a Ele. Derruba as montanhas que estão te impedindo de você esperar a volta de Cristo. Derruba os montes da incredulidade. Derruba os montes da falta de fé. Derruba os montes da falta de diálogo dentro da sua casa. Derruba o monte, querido. Começa a declarar aí na sua casa agora. Eu derrubo todo o monte, todas as montanhas que estão entrando na minha casa, estão paralisando toda a minha família. Eu declaro em nome de Jesus. Ei, você que está na sua casa aí agora, acredita, crê que Ele vai voltar. Ele está voltando. Os sinais estão aí aparecendo. Você quer mais o quê? Para crer que Ele virá e Ele está voltando. Jesus está voltando. O Mestre está voltando. Começa a declarar: ei, Jesus está voltando. Ele deseja realizar uma obra muito linda na sua vida. Ele deseja realizar uma obra muito linda na sua casa. Ele deseja realizar uma obra muito linda. Os anjos desceram da Ele está vindo. Ele está voltando. O Mestre está voltando. Ele está voltando. Ei, se tu crê, Marcos 9:23 diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Olha só o que diz Marcos 9, verso 23. Chamada erraia deixou. Sinta a presença do Mestre aí na sua casa. Olha só, o Mestre está entrando com providência em áreas que você está tanto pedindo a Ele. Deus está queimando o meu coração aqui. Tem pessoas aí na live que está clamando a Deus por algo. E Deus está dizendo nesta noite: ei, Ele já está entrando com providência. Você só precisa colocar o teu coração no altar. Porque Ele é o próprio altar. Coloca o seu coração diante dEle. Ele está agindo, Ele está trabalhando na sua casa. Ele está trabalhando na situação que você tanto pede a Ele. Mas olha o que Marcos, olha só para você que foi declarada esta palavra aqui agora. Olha o que Marcos 9:23 está dizendo. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Essa palavra que Deus declarou aqui agora, para você que está aí, Deus está trabalhando em seu favor. Deus está agindo nesta causa. Mas se você crer, Ele vai agir. Não duvide, crer nele. Crer no Senhor teu Deus e será salvo, tu e a tua casa. O Mestre está voltando. O Rei está voltando. Ele está agindo. Eu vou orar agora. E eu quero que você ore juntamente comigo. Declare palavras proféticas. Como eu acabei de falar, você é boca profética nesta nação. Você não é boca do caos, você não é boca de Lúcifer. Você é boca de Deus para esta nação. Então declare que toda murmuração hoje caia por terra em nome de Jesus. Porque toda murmuração é louvor a Lúcifer. Toda murmuração é adoração ao diabo. E você hoje não vai adorar ele, você vai adorar o Mestre. Pai, em nome de Jesus, esta palavra, Senhor, que foi liberada nesta noite,
Eu creio, Senhor, que o Senhor alcançou muitas vidas. Ah, Senhor, eu profetizo sobre a vida dos teus filhos. Ah, muita unção, Senhor, muita unção diante do Senhor. Que a tua palavra, Senhor, veio como flecha aos corações dos teus filhos. E que eles possam viver a cada dia a tua palavra. Que eles possam crer que sim, que o Senhor irá voltar. Que eles possam crer, Senhor, que a palavra, a profecia é a própria palavra. E que eles possam viver essa profecia. Que eles possam viver a palavra. Que eles possam declarar a palavra. Por onde ele andar, por onde ele passar, eles vão viver essa palavra profética. Que é Jesus está voltando. O Mestre está voltando. E eu creio que toda montanha que está sobre a sua vida, ela já caiu por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.